Chris Bumstead do CBum repostou essa foto no Prime esses dias com uma frase que chamou a atenção de muitos fãs, e a frase diz: a busca é interminável. Então, se você ficou intrigado para tentar entender que busca é essa, assiste esse vídeo até o final, porque o vídeo de hoje vai ser muito interessante. Eu vou reagir ao shape atual do Chris Bumstead e mostrar um pouco dos treinos que ele tem feito atualmente. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e bora pro que interessa, porque tempo é músculo. Vamos começar mostrando fotos do shape atual do Chris Bumstead, e ele publicou essas fotos numa campanha da empresa dele, a Gymshark, né? Segue os caras aqui, ó, aqui embaixo, opa, beleza? Gymshark é a empresa de publicidade do Chris Bumstead, né? O cara é homem de negócio, tem até empresa de publicidade, e colocou essas fotos mostrando um shape bacana no Prime, ó, a molecada fazendo vácuo que nem ele. Na foto seguinte mostrando um tríceps de lado bacana, um monobíceps aqui, né? Muito interessante. Eu não entendi bem para que é essa campanha, mas muito legal isso. Mais um pouquinho, ó, ainda puxa um vácuo bacana. Bom, um shape bacana, cara. É um cara que se quiser voltar, eu acho que é difícil que ele queira voltar a competir novamente, né? Mas mesmo assim, aquele espírito competitivo ainda tá dentro dele, aquela semente da competição ainda tá dentro dele, de buscar alguma forma de evolução, um pontinho ali que quer evoluir, embora ele tá fazendo uns treinos mais funcionais, que eu já vou mostrar a seguir, então aguenta aí para um pouco mais do shape dele. Muscular de novo, duplo bíceps, ó, molecada com duplo bíceps, bem interessante de ver aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos treinos diferentões que o Chris Bumstead tá fazendo, que na verdade são treinos funcionais, que ele tá treinando para buscar mais estabilidade, fazendo treino mais combinado, que é bem interessante. Então, ó, vamos ver o que ele tá fazendo, ó. Que é uma flexão, uma rotação de tronco trazendo a perna contrária, né? Trabalha bastante o abdominal, principalmente oblíquos. Muito interessante isso, né? Eu não entendo muito de treino funcional, então não sei dizer os nomes dos exercícios. Então eu peço a participação de quem é do functional training aí, coloca aí os nomes, legal? Mas vamos mostrando aqui, ó, mostrando mais um pouquinho, ó. Ele tá fazendo corridas, puxando um trenozinho com cargas, ó, você vê as anilhas. Então, só que usa bastante quadríceps, cadeia posterior, glúteo pra caramba também, trabalho de velocidade com resistência, dá uma força do caramba nas pernas isso aqui, cara, muito bom. Ó, agachamento parcial com elástico, né? O elástico, qual que é a ideia do elástico? É que quanto mais você tensiona ele, mais difícil como se a carga fosse aumentando gradativamente na medida que ele é tensionado, e tem pequenas anilhas aqui, mas a carga maior está nos elásticos. É bem interessante, que aí ele não perde a tensão no músculo em momento algum, legal? É a mesma sensação de você estar treinando num cabo, onde você tem tensão constante. Mais corrida com trenozinho, né? Dá uma força. Pessoal que faz desporto coletivo, de futebol americano também tem muito isso, né? Onde muitas vezes você tem que correr com pessoas te segurando, às vezes eles fazem aquele treinamento de corrida com uma outra pessoa segurando você com um elástico, e aumenta demais a força e a potência nas pernas, que é muito interessante isso aqui, legal? E outro diferentão esse exercício. Isso, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está segurando uma caixa, e com isso ele aciona bastante os músculos adutores da coxa, né? Uma forma isométrica, e a ideia é fazer essa rotação interna das pernas sem perder a tensão nos adutores aqui. Então, um bom trabalho de adutor, muito interessante, um trabalho de resistência e estabilidade, muito bacana. Isso aqui é diferente, né? O pessoal que é mais do functional training deve entender mais sobre isso aqui. Aqui, o que ele está fazendo, né? Tem uma corrente segurando essa parte de ferro, e ele está tensionando. Tem uma contração isométrica aqui, um trabalho de força para quadríceps, e ele que teve algumas lesões
nos quadríceps também, né? Interessante isso aqui, cara. Uma ação isométrica, como se ele estivesse tentando levantar essa barra de ferro, mas ela está fixada, tá vendo? Por uma corrente. Interessante. Aí, ó, ele deixa o corpo cair, no que ele toca o chão ele salta. Trabalho de potência, muito bacana isso aqui, ó, interessante. Mais corrida com trenozinho, né? Como eu já falei anteriormente, trabalha muito a cadeia posterior pela posição inclinada. Glúteo e posterior de coxa são muito acionados nesse tipo de exercício. E aqui, um deslocamento lateral, né? Um ótimo trabalho de quadríceps nessa perna direita dele aqui. É um agachamento lateral, digamos assim, e a carga no halter, bastante interessante. Olha aí, trabalho lateral para ele equilibrar a força, desenvolver simetria nas duas pernas. Mas se você acha que ele só está fazendo trabalho de funcional, diferentão, não, ele não deixou a musculação de lado, pode ficar tranquilo, fãs da maromba, e fazendo uma elevação lateral com o tronco apoiado no banco para evitar compensações, tá? Que é normal, à medida que o seu deltoide vai fadigando, você acaba dando uma compensadinha no seu tronco para fazer umas repetições a mais. Isso aqui evita que você dê essa roubadinha, esse momentum. E vamos lá, aí ele começa apoiado e aí ele fica em pé para extrair um pouco mais de repetição. Aí ele vai fazer a elevação lateral em pé normal para extrair um pouquinho mais, mesmo que nas últimas repetições, na medida que o músculo vai fadigando, ele deu uma compensada normal. Ó, tá fadigando, ó, falhou, foi a falha, isso aí, ó. Agora, vamos ver, vai fazer um desenvolvimento com as mãos pronadas, mão neutra, né, se fosse pronada tava aqui é pegada neutra, mas a finalidade é a mesma, tá? Mas mesmo assim, você repara que o braço, o húmero dele, continua no plano da escápula, normal, é só a mão que tá pronada, então não altera em nada a ação do deltoide, tá? É mais conforto articular na região do punho. Aí fazendo um desenvolvimento com a barra atrás, tá? Que não tem problema nenhum, né? Mas não é para todo mundo, não é todo mundo que se dá bem fazendo o desenvolvimento com a barra atrás. Às vezes a barra na frente é um pouquinho mais confortável para as articulações, coloca os braços um pouco mais no plano da escápula, mas provavelmente ele deve estar fazendo isso para melhorar a mobilidade dos ombros, para conseguir alongar um pouco mais o peito, deixar as escápulas um pouco mais fechadas. Trabalho de mobilidade também, que é bem interessante, né? Eu entendo dessa forma. Tá vendo? Vai até a falha, falhou. Mais elevação lateral, normal, como você está bem acostumado a fazer. Você vê que ele controla bem, dá uma isometriazinha, né? Aí, ó, faz uma isometria na fase concêntrica, legal. Bom, cara, legal, certinho, tá vendo? Então fica tranquilo, fãs da maromba, fãs de bodybuilding, o Siban não parou de treinar musculação. Voltando um pouco para treino funcional, olha só, ele faz um agachamento segurando uma barra mais flexível no braço, e essas anilhas presas com elásticos, elas causam uma instabilidade que auxilia músculos estabilizadores a trabalharem mais. E o que me chamou a atenção aqui foi o que ele escreveu nas descrições, né? Ele não estava se sentindo bem nesse dia, tudo doía, ele estava reclamando de dores nas articulações, aí ele tomou um antibiótico e ajudou, melhorou nas dores. E aí ele relata uma sensação frustrante de ir para academia, fazer uma coisa que ele gostava de fazer, mas ao mesmo tempo não querer estar lá, né? E não se sentir bem naquele lugar. É uma sensação frustrante para quem a gente sabe que competiu por tantos anos e ter essa sensação, mas eu acho que isso aí é normal, faz parte, né, cara? A gente é humano, todo mundo é humano, todo mundo tem essa sensação, mesmo que eu ame a musculação, mas tem dia que eu olho para aquela barra de musculação e, pô, dá uma sensação de brochada, assim, sabe?
Mas continuando aqui, aí ele está fazendo um desenvolvimento com uma barra presa num suporte, né? Como se fosse um desenvolvimento de ombros unilateral, mas o que é interessante, o que ele faz aqui? Ele faz o movimento concêntrico mais rápido, ele até ajuda com a outra mão, e aí ele controla a fase excêntrica. Então, na verdade, aqui ele está fazendo um trabalho de treinamento de fase excêntrica, tá vendo? Com a outra mão ele ajuda na fase concêntrica e desce controladamente. Aí, foto com a filhinha dele, bacana, né? Momento família, nada melhor nesses momentos, né? Quando a gente não se sente bem, de parar de fazer um pouco as coisas, parar, espairecer um pouco a cabeça, curtir um pouco a família, curtir um pouco a filha, que é um momento importante, né? Quem tem criança pequena sabe desse momento. Um pouquinho de propaganda, né? Uma creatina monoidratada. Aí esse outro suplemento mais marronzinho aqui, não sei, seria seria whey protein, mas interessante. E curtindo a vida, né? O Ciban tá curtindo a vida, jogando basquetinho, olha lá. Nada melhor que ter grana, né? Ter uma academia na própria casa, uma quadrinha de basquete, uma tabelinha bacana. Pô, o cara arremessa bem, hein? Pô, o cara é bom, cara. Opa, essa não foi. Vamos lá, ó. Pô, o cara arremessa bem, cara. Bom mesmo, cara. Pô, o cara leva jeito, hein? Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu mostrei um pouco dos bastidores, do que o Chris Bumstead anda fazendo nessa aposentadoria dos palcos, após ele ter colocado aquela foto, mostrando que a evolução é constante, e o que ele está fazendo é buscar se recuperar basicamente das lesões que ele colecionou ao longo dos anos de competição, que é normal, todo atleta de alto rendimento vai ter uma lesão ou outra. Então ele está fazendo bastante trabalho de mobilidade, bastante trabalho de resistência, fortalecimento, trabalho funcional, que é bem interessante. Esse é o foco, esse é a melhoria que ele busca para a vida dele, né? Funcionalidade, mas claro que ele não perdeu o shape, ele não deixou de fazer a musculação tradicional, que a gente está bem acostumado, tá aí com um shape bacana dele, mas está vivendo a vida, está aproveitando, curtir os negócios dele, né? Curtir a família, cuidar dos negócios deles, e é isso aí, pessoal. Então, esse foi um vídeo diferente que eu quis fazer aqui, trazer um pouco mais de bastidores. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma hypada e lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade? Acesse o site da Probiótica e use o meu cupom EuProPersonalFábio para ganhar aquele desconto de 15%. Link está nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, TikTok, Facebook, porque eu estou por lá todos os dias também. E é isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!